torcedor, mudou a direção toda, mas não quer dizer que melhorou, não. Pode ser que piorou. Só o tempo vai dizer, né? Vamos lá, torcedor. E são diretores remunerados, né? Já diminui o orçamento do clube para contratar. Aqui eu vou falar as posições que para eles são prioritárias, né? A janela, nessa mini janela que fecha terça-feira, dia 10. O que eu quero dizer, torcedor, é o seguinte: vou falar aqui as posições prioritárias e eu vou falar para vocês quais são os jogadores que estão sendo especulados para as posições prioritárias. É isso aí. E para atender a necessidade do Antônio Oliveira, que para mim, a principal contratação seria de um treinador com experiência real, que conhece o futebol brasileiro e com experiência real do Brasileirão. Para mim seria a mudança do treinador, que é um erro, e ainda mais o presidente sustenta o erro indo contra o torcedor. Vamos falar sobre as contratações e quem estão sendo especulados depois da vinheta. Bota o hino da máquina. A máquina é a torcida do esporte, torcedor. Valeu! Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. A direção remunerada que veio é cara. Trouxe executivo, CEO e gerente de futebol. Tudo caro, né? Então a gente já diminui, né? Fora os erros da contratação pro Brasileirão. O Sport investiu muito errado no Brasileirão. Tudo isso diminui a contratação. E também o Sport, como está bagunçado na zona da degola, aprofundado na zona da degola. E também com um treinador fraco, um treinador fraco no futebol brasileiro, um treinador que não tem repertório, não tem currículo no futebol brasileiro. Juntando todos esses fatores, muitos jogadores não vão querer vir para o esporte para trabalhar com o Antônio Oliveira, que dizem que a carga que Pepa, português, exercia no treino era muito forte. Os jogadores ficavam acabados para o jogo. E esse ainda piorou a carga no treino, segundo o executivo de futebol ontem, que não conhece que não vinha, veja, os executivos que Yuri Romão contratou não vinham acompanhando o esporte. Nenhum vinha acompanhando o esporte. Que desde a chegada do Antônio, isso é dados, tá? GPS. Nós trabalhamos muito em cima de estatística, de dados. Houve uma melhora de 35% nas cargas de treinamentos e de 15% em volumes de ações de alta intensidade. Isso é... uns caras que estão aqui só para ganhar, porque estavam parados, desempregados, só para ganhar dinheiro. Essa é a realidade. Mas vamos falar sobre isso. Só para ganhar, para estar empregado, para estar ganhando seu salário, mas são caras que não vinham acompanhando. A gente percebeu ontem na coletiva do Gasparino, do Thiago Gasparino, que ele não conhece, ele não vinha acompanhando o esporte. Com o jogo com São Paulo, o jogo contra o Palmeiras aqui em Recife, o jogo contra o Vasco no Rio. Ele não vinha acompanhando o esporte, não. Ele não vinha, porque se ele viesse acompanhando o jogo do esporte, então são os caras que não se interessam pro esporte. Se interessam para os clubes do Sul, o Cruzeiro, o Santos. Esses caras se interessam para aqueles clubes de lá. Nem assiste o jogo do esporte, porque o cara é totalmente leigo na performance, na produção que o esporte vinha fazendo. E agora a decadência da performance, né? A decadência total em campo, com não só os resultados, com Antônio Oliveira. Isso aí ficou nítido, porque isso aí nem ele vinha assistindo. Eles não vinham assistindo esses novos diretores, que aí eu digo, aí eu prefiro Guilherme Falcão do que esses novos diretores. Pelo menos Guilherme Falcão acompanha, assiste, é torcedor do esporte. Esse aí nem tem interesse no Nordeste, nem tem interesse no esporte, né? Esses que estão aí. Mas vamos lá, vamos falar aqui. As possíveis contratações. O esporte precisa de goleiro. O esporte não tem goleiro. Desde que venderam o Maílson, deram de graça, né? Praticamente, o valor que Maílson foi vendido foi uns 3 milhões de reais para o mundo árabe. Foi de graça que o Maílson saiu do esporte. Desde que Maílson saiu, um goleiro que está chamando a atenção do mundo todo lá na Arábia Saudita, aqui o esporte não tem mais goleiro. Então,
Uma posição é goleiro, né? A outra posição, que é prioridade, segundo a lista deles, né, que a gente especula aqui, é lateral. Desculpa, é zagueiro. Zagueiro. Aqui eu tenho uma logística muito equivocada. Eu tenho vários zagueiros destro, o Lucas Cunha, o Antônio Carlos, o João Silva e o Rafael Thierry. Aqui do lado esquerdo, zagueiro canhoto, eu só tenho o Chico. Então eu preciso de zagueiro, né? Eu preciso de zagueiro. Então, vamos falar aqui sobre logo essas duas posições que estava sendo especulado. De goleiro, foi especulado o Matheus Magalhães, que é um goleiro de 33 anos, que é brasileiro, começou no América, mas está há muito tempo no futebol europeu. Hoje ele tem vínculo com o Braga, né? O Matheus, de 33 anos, mas jogava no Ajax da Holanda, ali no campeonato europeu. Então, é um goleiro de muita experiência, um goleiro virtuoso como goleiro, de muito reflexo, mas sendo que a última notícia, o Sport sondou, consultou, então, alguns clubes consultaram, o Corinthians também, sendo que agora o Grêmio está muito avançado, né? O direito do a pressão está um pouco alta, está 22-14. Segundo informações de bastidores, o Grêmio já acertou com o jogador, salários, o jogador onde vai morar lá em Porto Alegre, e a direção do Grêmio está acertando com a direção do Braga, e isso foi pronto. Aí a segunda hipótese é o Gabriel Vasconcelos, do Vitória. É um goleiro que fez boas campanhas, fez uma boa campanha no ano passado no Juventude. Foi o ano passado, se eu não estou enganado, foi o ano passado, foi retrasado. O Juventude tem interesse, mas o Sport sondou, e Carpini, o treinador do Vitória, quer negociar com o Sport, porque o goleiro veio para jogar. Ele veio para jogar no Vitória, sendo que o Arcanjo, que é um goleiro da base, né, até o estilo Maílson, grandão, ele não dá brecha para o Gabriel Vasconcelos. Então o Gabriel Vasconcelos já tentou sair. O Atlético Paranaense parece que sondou também o goleiro, foi o Juventude. Então, mas o Thiago Carpini tem interesse no Thiago Couto, o goleiro que está aqui parado, que é reserva de Kaique França, que vem numa fase terrível. Chutou é gol, Kaique França está nessa fase de reflexo. Então, o Carpini tem um interesse dessa negociação, dessa troca, né? Dessa troca de goleiro. O Thiago Couto vai para o Vitória, para ficar a reserva do Arcanjo, e o Gabriel Vasconcelos vem para o Sport. Não sei se o Gabriel vai preferir vir para o Sport ou vai preferir ir para o Juventude, porque parece que a situação do Sport aqui, a parte administrativa do Sport, ninguém está querendo vir. É um caos completo aqui. O Sport é bagunçado com esse novo treinador, e essa nova direção é uma direção que a gente pensa que veio para resolver. Assim como a gente pensa que o Antônio Oliveira veio para resolver alguns ajustes táticos do trabalho que Pepa vinha fazendo. Não, ele desmontou tudo mesmo, e se perdeu. E, enfim, está querendo mudar o elenco, gastar mais. Tá entendendo? E é um treinador que a torcida não confia, porque não tem repertório. Os últimos 2 anos do Antônio Oliveira é decadência no Coritiba, é decadência no Corinthians também. É muito fraco. O treinador, e aqui no Sport também está sendo muito fraco. É incrível como o presidente segura. Esses diretores novos que chegaram aqui, eles não conhecem esporte, eles não são esporte, eles estão aqui só para ganhar dinheiro e usar clichê. É isso aí, vamos lá. Então tá isso aí de goleiro, né? O Sport e também tem zagueiro, o zagueiro que era o Thiago Heleno, de 36 anos, 5, 6 meses parado. O Sport sondou, ou eu acho que foi oferecido. Acho que nem o Sport sondou. O Sport estava avaliando, porque foi oferecido pelo empresário dele, né? Porque o Atlético não quer ver o Thiago Heleno nem pintado de ouro, afastado, 5, 6 meses afastado do clube. Enfim, mas ele parece que escolheu ir para o Paysandu. Eu também acho, se fosse para escolher Sport e Paysandu, acho que pelo caos que está em campo o Sport, com o Antônio Oliveira,
com Antônio Oliveira pela uma diretoria que é uma diretoria que na verdade nem tem diretoria, mano. A Sport perdeu quando quando o Guilherme Falcão saiu, a gente não tem mais diretor de Sport, não. Sport é isso aí agora. Tô falando diretor do Sport que contrate pro Sport entendendo o que é o Sport Recife. A gente tem não. A gente tem uns caras que não sabem nem o que é o Sport Recife, né? Nem sabe, diz assim, né? O treinador Antônio Oliveira nem sabe. Ele tava no jogo contra o São Paulo, ele nem olhava pro Sport. São caras que vieram, foram empurrados, foram aconselhados, né? Eu acho que quem está aconselhando, trazendo, aqui minha opinião particular, é o Paulo Autuori. Que a gente sabe aqui que o próprio Yuri várias vezes falou que pede conselho ao presidente, que vai lá ver como funciona o Atlético Paranaense, vai lá ver como funciona não sei quem, conversa com o Paulo Autuori. Então o Paulo Autuori é que está mandando, eu acho, minha opinião, é que está sugerindo essa direção que não é nordestina, que não é esporte, que não conhece a tradição do esporte, só de boca vai dizer que o clube é grande. Não, na verdade ele não acha o clube grande não, porque se eles achassem o clube grande, esses diretores que estavam aqui, ele mandava o Antônio Oliveira logo embora, porque o Antônio Oliveira é uma decadência. Se esses diretores tivessem um mínimo de respeito pelo futebol do esporte, eles acompanhavam o esporte no primeiro jogo contra o São Paulo. O esporte jogou muito bem de Pepa. Aqui ninguém tem amnésia. O jogo contra o Palmeiras aqui, o Sport jogou muito igual contra o Palmeiras de Abel Ferreira. Muito igual, perdeu, foi roubado no pênalti aqui pelo árbitro, o Brasil todo sabe disso. E esses caras não vinham acompanhando não. Porque ele disse que o mal tá 5 meses aqui. Que mal? O mal tá agora com o Antônio Oliveira e eles. Aí eles também não viram o Sport jogando em São Januário contra o Vasco pau a pau. Né? Perdeu por um pênalti roubado dado para Veguete, o centroavante. Eles não vinham acompanhando não, porque eles acham que esse trabalho que o Antônio Oliveira está fazendo, são os piores dessa sequência de 11 rodadas de esporte, são os piores. Os piores os piores jogos do esporte, contra o Mirassol, contra o Ceará, contra a goleada contra o Cruzeiro, o empate com o time B do Internacional aqui na ilha. São os piores jogos do esporte em performance, não só em resultado. Aí o diretor ontem disse que o mal tá aqui há 5 meses. Ixi, espera aí, cara. Se Antônio Oliveira e esses diretores estivessem no esporte aqui no começo do ano, eu acho que o esporte descia do Pernambucano, era abaixado do Pernambucano. Então vamos lá, torcedor. Tem um zagueiro chamado o Bernardo, que é um zagueiro que ele diz, o Antônio Oliveira, que gosta desse zagueiro que sai com a bola, que sabe jogar ali, que ele é brasileiro. Ele começou no Red Bull Bragantino, depois foi pro Red Bull lá da Europa, Red Bull da Áustria, e hoje está no futebol alemão, no Bochum. Mas sendo que ele está acabando o contrato, o Bernardo, sendo que o Bernardo tem 30 anos, sendo que 12 clubes da Série A foi sondar o Bernardo, que é um zagueiro moderno, né, por cima, por baixo, que o Sport hoje não tem. Não tem um zagueiro só tinha Rafael Thierry. E a gente lembrava aqui de Sabino, Adrielson, zagueiros que tiram a bola com cabeça por cima, vence duelos aéreos. A gente não tem mais esse zagueiro. A gente não tem zagueiro mais que sabe sair com a bola. A gente não tem mais zagueiro que seja bloqueador, destruidor de jogada. A gente não tem mais zagueiro que é destruidor de jogada, não. Nenhum deles são. Antônio Carlos não é, Lucas Cunha não é, o Chico não é, nenhum é aí. Então é isso aí, torcedor. A sobrecarga de Pepa já era grande, torcedor. Porque o próprio presidente, antes de demitir Pepa na 7ª rodada, foi para vários treinos do esporte e a carga já era puxada. E agora o diretor foi ontem na coletiva e disse que a carga piorou, então vão acabar lesionando só no treino os jogadores do esporte. É isso aí. Valeu, torcedor do esporte. Menos um empate nessa segunda etapa. Cara, a gente tava bem no jogo. Tivemos a melhor oportunidade ali comigo. Eu tava de cabeça baixa, não vi o Hereda melhor colocado ali. Mas se a gente quer posições melhores na tabela, a gente não pode
principalmente eu ali, nós do ataque, não posso desperdiçar essa chance. Continuar com a nossa proposta de jogo. Se não fosse o pênalti, acho que esse primeiro tempo, acho que foi um bom primeiro tempo para nós. A gente tem que, como eu falei, tem que converter em gol e continuar aí. A gente não pode tomar essas bolas aí na defesa.